aqui a igreja com Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus pela vida. Agradeço a Deus pela vida e pela respiração e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. E dizer, estou muito agradecido por o pastor me permitir estar no seu altar. Não quero me orgulhar tanto aqui. Deus abate sempre os orgulhosos. Amém. Por essa razão, penso em vossas orações porque não tenho coragem. Em frente de vocês, um indoto como a mim, um iletrado que não sei de nada. Apenas um irmão simples. Mas antes, porém, penso irmão Arão para proceder o hino, para que possa me ajudar. Jesus, Senhor, me achego a ti, o dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Por ti, Jesus, por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Inclinemos a cabeça para orar. Obrigado, Rei da Glória, Príncipe da Paz, Criador do céu e da terra e Criador de todas as coisas. Senhor Jesus, estou aqui em pé, um pecador, um péssimo, Senhor Jesus, perante seus olhos, perante os olhos desses irmãos que estão aqui. Penso, Senhor, que me ajude, me perdoe, me ajude em tudo, Senhor. Senhor, sou apenas uma criança, não consigo falar, mas penso que o Senhor possa falar conosco. Penso, Senhor Deus, que possa dar, Senhor, a sua palavra de acordo com o Senhor quer, não como eu quero. Meu Deus, te penso no nome de Jesus. Resolva o problema de cada irmão, cada irmã neste lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos ler a nossa escritura no livro de Amós, capítulo 3, versículo 1. Amós, capítulo 3, versículo 1. Amós 3, 1 diz a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Assentai-vos. Primeiramente, quero ler uma mensagem. Por que a pequena Belém? A nossa mensagem do dia de hoje é a amnésia espiritual. Mas tem uma mensagem para que posso adiantar em frente. Diz assim: por que a pequena Belém? Parágrafo 40. Mas Deus não faz deste modo. Ele pega algo que não é nada, então ele pode se mostrar poderoso. Que ele pode. Se ele tivesse tomado um alto sacerdote ou um homem bem treinado nos dias em que ele estava chamando os apóstolos, se ele tomasse isto em vez de um ignorante, um pescador iletrado, que não podia nem mesmo escrever seu próprio nome, eles podiam ter falado: veja, sua educação paga. Mas Deus tomou um homem que não podia nem mesmo escrever seu nome, que ele nem podia tomar algo que ele pudesse ter em suas mãos, algo que ele pudesse fazer alguma coisa, mostrar que ele é Deus. Quando nós conseguimos um lugar que nós pensamos que não somos nada, então estamos nas mãos de Deus. E Ele pode moldar-lhe e fazer da maneira que Ele quer que você seja. Amém. Mas desde que sintamos que somos importantes, você nunca ficará em parte algum. Amém. Você não pode estar nas mãos de Deus enquanto você não sentir que não és importante. Amém. Era somente essa parte desta mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Às vezes há muita coisa que passa por aí. Desprezamos coisas pequenas. Deus faz dessa maneira. A mensagem de amnésia espiritual, parágrafo 6 desta mensagem, diz assim. Agora, eu quero falar a respeito de amnésia espiritual. Agora, este pequeno companheiro a respeito do qual estamos falando, Amós só por um minuto, para obtermos nosso fundo antes de entrarmos no nosso texto. Isto foi durante o tempo de grande prosperidade em Samaria. Israel havia prosperado. E eles realmente seguiam o mundo e prosperaram. Nem sempre a prosperidade é um sinal de bênçãos espirituais. Mas às vezes é o contrário. As pessoas pensam que talvez você tenha que possuir muitos bens mundanos e mostrar que Deus está te abençoando. Isso não é verdade. Às vezes é de outro modo. Para confirmar isso, tenho aqui a Bíblia no livro de Timóteo 6, verso 6. Primeira carta de Timóteo 6, versículo 6.
Diz assim a palavra do Senhor. 6, verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobramos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em lanço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie do mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É por essa razão, confirmando a mensagem que o profeta pregou, a eminência espiritual, que o povo, quando foram abençoados com Deus, se esqueceram, começaram a enriquecer com as coisas do mundo. Não pensaram que Deus está nos abençoando, porque comprei carro, porque comprei moto, porque tenho, não sei, todos os bens, tenho muito dinheiro. Não pensando que Deus está te abençoando. Um dia Jesus Cristo negou essas sujidades. Ele foi oferecido com Satanás, isto é Mateus 4, você bem sabe, e Jesus rejeitou essas coisas. Amém. Não aceitou isso. Ele sabia que isso é passageiro. Amém. É passageiro. É por essa razão, não se orgulhe por você ter isso. Se orgulhe por você ter o Espírito Santo. Amém. Se orgulhe por você ter o Espírito Santo. Não, essas coisas são sujidades do mundo, do inferno. Parágrafo 9 diz: ele não tinha muito para se olhar, não era bonito, mas ele tinha o ansi diz o Senhor, isso que Amós tinha, o ansi diz o Senhor. Ele não tinha carro, não tinha moto, não tinha essas coisas. Não quero dizer que você não possa ter essas coisas. Amós não tinha. Esta é a coisa principal. Eu penso, naturalmente ele veio em Samaria para começar a sua campanha. Tenho certeza que ele não teve a cooperação de ninguém. Ele não tinha nenhum cartão de companheirismo de alguma denominação. Ele não tinha nenhum credencial ou nenhuma credencial para mostrar de qual grupo ele vinha. Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela cidade. Amém. Não tinha muita coisa, porém, ele tinha a palavra do Senhor. Isto é tudo que nós podemos ter, a palavra do Senhor. Porque fomos criados pela palavra de Deus. Tudo isso foi criado pela palavra de Deus. É isso que nós devemos ter. É isso que nós devemos ter. É isso que nós devemos ter. A palavra de Deus. Agora, tem uma mensagem aqui, abrindo um caminho, parágrafo 49. Diz assim: como pode você fazer isso com Cristo ausente deles? Como pode fazer isto quando Deus lhe dá a promessa? Mas veja, Deus proveu um Pentecoste, quando o Espírito Santo em pessoa desceu e tomou conta do corpo mortal do homem depois dele ser limpo pela expiação do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo tomou aquela pessoa no seu próprio controle e enviou em sinais de maravilha e milagre, aí seguindo. Deus proveu um caminho. Mesmo podia fazer aquilo, eles eram homens, como você e eu. Como poderia fazer isso? Ele não podia. Mas Deus proveu um caminho de escape. Não, estamos falando disso. Às vezes você pode querer fazer muita coisa por aí. Você pode ter carro, pode ter riqueza, mas aqui vem como você pode fazer algo Cristo ausente. Como você pode ter essas coisas, mas sem Jesus? O que te adiantaria ter tudo isso, mas Jesus ausente da sua vida? Não, é uma desgraça total você ter esses bens e não termos Jesus Cristo. Não ter Jesus Cristo é uma desgraça. Uma desgraça. Parágrafo 10 dessa mensagem diz assim: a eminência espiritual.
Eu gostaria de saber se pudéssemos transportar a monge hoje para o nosso tempo. Eu gostaria de saber se ele seria bem-vindo em nossa cidade. Eu gostaria de saber se nós o receberíamos ou se faríamos exatamente como eles fizeram. E encontramos nossa cidade na mesma decadência e descobrimos que o pecado é simplesmente tão grande no meio do povo como era então. E eu gostaria de saber se ele, ou se este pequeno homem desconhecido, como ele começaria esta campanha. Agora, onde ele iria começar? A que igreja ele frequentaria? Ou quem cooperaria com ele? Ele não tinha nada para provar de onde ele havia vindo. Ele não tinha nada de modo algum, a não ser o assim diz o Senhor. Para a cidade. Ele apenas tinha assim diz o Senhor. A pergunta é, nós o receberíamos se a monge estivesse hoje aqui? Viesse a monge na cidade da Beira, iriam lhe recebê-lo? Está vendo que é isso? E não dizem que nós faríamos da mesma forma como eles fizeram. Jesus reclama em Mateus 23 que as pessoas acabaram de matar os profetas. Era enviado o profeta, matava, rejeitava os profetas de Deus, assassinava os profetas de Deus. Está vendo que é isso? Agora aqui o profeta está perguntando se nós o receberíamos ou não. Nós receberíamos ele? Está vendo que é isso? Ele diz, nós queremos transportar o Amônio para o dia de hoje. Ou transportássemos Paulo para o dia de hoje. Para essa cidade. Onde ele iria pregar contra essas denominações. Contra as mulheres imorais. De hoje. Nós transportássemos Paulo para hoje. Os pastores iriam receber Paulo? Iriam recebê-lo? Está vendo que é isso? Isso mostrando que o povo tem amnésia espiritual. Eles estão doentes. Eles estão doentes. Isto é uma doença. É amnésia espiritual. Esquecendo do seu alimento espiritual. Eles esqueceram da palavra de Deus. Eles esqueceram que Deus prometeu iria nesse tempo. Eles esqueceram de tudo isso. Eles esqueceram que Jesus Cristo disse aos apóstolos. Mas quando vem, ele restaurará todas as coisas. Esqueceram. Esqueceram. Esqueceram essas coisas. Eles esqueceram. Está vendo o que é isso? É por essa razão que o mundo hoje está com essa doença amnésia espiritual. Esquecendo do seu próprio alimento que Deus ofereceu. Esquecendo das promessas, das bênçãos de Deus que Deus deu ao seu povo. Esqueceram das bênçãos de Deus. Esqueceram da cura divina. Confia nos hospitais, mas não confia da fé em ser curado. Isso é esquecer de Deus. Não estamos a dizer para não ir no hospital, não, mas em primeiro lugar em Jesus Cristo. Amém. Isso que nós devemos pôr em primeiro lugar. Ele é o mestre do nosso corpo. Ele sabe a dificuldade que você passa. Ele deve ser em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Não é o hospital, não, mas Jesus Cristo. Não é um irmão, não, mas Jesus Cristo. Por essa razão, antes de você contar a sua dificuldade para um irmão, o profeta diz, conte para Deus primeiro. Conta para Ele. Ele conhece você. Ele sabe a sua situação. Nada que ele passa por alto. Ele conhece você. Chora para Ele. Chora. Como seu filho chora para sua mãe. Chora também para Ele. Chora. Você é um filho de Deus. Não tenha essa amnésia. Deus te responderá. Deus não está fechado em sua boca, não. A sua mão não está encolhida também, não. Oh, graças a Deus. Ele não tem problema de ouvir e nem tem problema de ver. Ou que seja seu problema de amnésia. Pensando que Ele não pode me curar hoje. O povo tem essa amnésia pensando que o Espírito Santo não possa ser derramado hoje. É batizado em nome de Jesus, sim, correto? Mas por que o Espírito Santo não confirma a sua vida? Por que o Espírito Santo não te batiza se você é um cristão? Amém. Por quê? A Bíblia diz assim mesmo. Quem não nascer da água e do Espírito de modo algum, diz de modo algum. Não tem outra forma. Agora, se não tem outra forma, de modo algum. Você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo tomou conta de você. O profeta disse, no dia que estava em Pentecoste, depois de um tempo, o Espírito Santo antes de vir, ele diria, eu sinto algo, acho que já recebi, vamos voltar para casa. E se não,
Algo deveria sacudir a coisa inteira. Amém. O Espírito Santo deveria vir a Pentecoste. Espera em Jerusalém. Isso disse Jesus. Aleluia. Vai esperá-lo. Não corre rápido assim, não. Vai esperando o Espírito Santo. Antes que você crie confusão com o seu pastor. Falta do Espírito Santo. Amém. Isso falta do Espírito Santo. Amém. Por essa razão você cria confusão com o seu pastor, com o irmão, porque falta do Espírito Santo. Você não esperou depois do batismo. Você não esperou, não. Por essa razão você tem uma doença, se não sabia, amnésia. Você tem uma doença, está doente. Está doente. Parágrafo 11 desta mensagem diz assim: nós o encontramos tão decadentes e tão moralmente corrompidos. Foi um grande tempo. As mulheres naquela cidade ficaram quase como elas estão nos Estados Unidos. Elas haviam se corrompido, tudo que Deus esperava delas. Elas foram bem para o outro lado e tiveram. E nós descobrimos que era um grande lugar onde eles tinham danças de rua, que vem assim, de rua. As mulheres moralmente tirando suas roupas e assim por diante, como um strip dance. Naturalmente aquilo era uma diversão pública naqueles dias. Agora, é diariamente. Apenas deixe o tempo esquentar e você não precisa ir a nenhum show. Todas elas estarão na rua de qualquer modo, por todas as partes. Que vergonha para vocês mulheres que fazem uma coisa como esta. Não tem você vergonha de si mesmo? Uma mulher que não consegue nem valorizar seu corpo, anda nua. Um irmão está a aparecer em frente, abriu a plana, fechou. Um homem está a vir em frente, abriu a plana, fechou. Teu marido já é quem disse para você abrir a plana? Está vendo o que é isso? É uma vergonha para uma irmã dessa atitude aí. Hein? Ela tem espírito da prostituição, só não tem como. Está escondido no meio dos irmãos. Não tem como. Chega na rua, abre boca plana, fecha. É uma cristã essa? É uma cristã essa? É uma Jezabelita, comida de cão, lata de lixo. Poço da zona buscado sem regra. Está vendo o que é isso? Sim. É verdade. É desta maneira. Pena que eu tenho pouco tempo aqui na beira, mas eu já tive isso. Quando eu largava do serviço de irmão lá. Uma prostituta aí, mal vestida com aquela temperatura dentro de ontem. Com uma coisa pequena, toda a costa não tem nada. Então, uma coisa dava medo, não podia aproximar. Uma coisa dizia, eu aproximo. Eu aproximei e disse, tudo bem? Estou bem. Eu disse, onde vai? Eu disse, vou aqui fazer um passeio. Eu disse, como você está assim, se Jesus viesse hoje? Ah, Jesus? Ah, eu tenho sonhos de noite? Uma história por aí, não quero contar isso. Mas o que ela fez depois? Ela se arrependeu daquilo. Amém. Ela se arrependeu, pediu até a mensagem de ler em casa dela. Me deu um número para que possa ir ligando. Disse, eu estou a ter medo. Você é quem para eu te ter medo? Começou a tremendo. Ela disse, você é quem? Eu não gosto de ouvir muito isso, mas estou tremendo. Você é quem para eu te ter medo? Eu disse, Jesus Cristo que você está a ter medo. Não, a mim não. Eu sou uma pessoa como você. Mas você está a ter medo de Jesus Cristo. É por essa razão, se você tem medo de falar para esse, você será culpado no dia do julgamento. Você é responsável de toda pessoa que você vê no pecado. Se você não lhe diz, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, se você não avisa, o culpado é você. Amós deveria vir avisar o povo para tirar a culpa dele. Veio avisar. Se você não avisa a sua mãe, você não ama ela. Não avisa a sua irmã porque você não tem amor em você. Se não avisa a sua esposa, você não ama ela. O amor é corretivo, né? Sim, quem ama, corrige. Tá vendo o que é isso? Não, se você não avisa, se eu estou errado, você não me avisa, culpado é você, eu não tenho culpa. Você que é culpado, eu sou inocente do caso. Me avisa, para que possa me ver como eu iria agir. Tá vendo? Não, as pessoas têm amnésia espiritual.
esquecendo quem são eles. Parágrafo 14 dessa mensagem diz assim: e ele viveu para ver e cumprir os dias da sua profecia. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um rejeitado de qualquer modo. Ele favorecia as outras nações. Este pequeno monge profetizou e lhes disse, ele disse, o próprio Deus que vocês alegam servir, ele lhes destruirá. Está vendo o que é isso? Se nós trazêssemos a mãos, transportássemos a mãos para esse, e dissesse, o próprio Deus que vocês alegam servir, ele vos destruirá. Está vendo o que é isso? Pessoas andam dizendo que eu sou da mensagem, eu fui nascido na mensagem, vou para o céu. Examina se você vai para o céu. Examine. Não é por você estar aqui que vai ser salvo, não. Não quero mentir para você. Não quero mentir para você. Não quero mentir para você. Nem é por você sentar nesse, usar saia comprida. Isso é tudo, não. Amém. Não é isso, não. Não é essas coisas, não. Você precisa ter uma experiência com Deus. Amém. Uma experiência. O profeta disse, você deve avistar com esse Jesus Cristo. Amém. Oh, é possível hoje avistar com ele? Sim, é possível avistar com o Senhor Jesus Cristo. O profeta William Marion Branham conhecia Jesus. Amém. Ele andava com aquele homem. Amém. Ele se sentia protegido. Amém. Ele sabia o que ele fazia. Amém. Ele tinha certeza naquilo que ele fazia. Amém. Você deve ter certeza naquilo que você tem crido. Amém. Deve ter certeza. Amém. Se você não tem certeza, é porque você tem amnésia espiritual. Amém. Louvado seja o Senhor. Não tem fé suficiente para ser curado. Vai ter fé para ser adaptado? Não é para ser curado, não tem fé. Há de ter fé para o rápido. Cura coisas pequenas. Não tem fé. Tem fé para o rápido? Graças a Deus. Tem esse estofo, tem essa fé suficiente em você para o rápido? Uma pessoa se desaparecer e nem você crê que a minha cabeça, dor de cabeça vai desaparecer. Vai pensar uma pessoa completa, dor de cabeça, aqui cabeça só. Não tem certeza. Há um corpo inteiro para ser adaptado. Há de ter certeza. Está vendo o que é isso? Ela disse, não sabe que está de eminência. O profeta disse, não sabe que é desgraçado. Não sabe. Que tristeza é essa? Está vendo? Parágrafo 15 diz, se a sua voz estivesse aqui, nesta noite, para nós falarmos nesta tarde, ela alegaria a mesma coisa às igrejas. O próprio Deus que vocês alegam servir, lhes destruirá um dia. Não estou falando desta audiência aqui. Essas fitas irão ao redor do mundo. O profeta profetizando isso. Amém. Ele viu isso. Amém. Ele viu este tabernáculo aqui. Amém. Ele viu a pregação em Mar Meio. Ele viu você recebendo essa mensagem. Está vendo o que é isso? Ele diz, ele vai indo ao redor do mundo. Não estou falando por aqui. Está vendo o que é isso? Amém. É desta maneira aí. Se ele estivesse hoje aqui, Jesus Cristo, diz assim, o próprio Deus vos destruiria. Está vendo o que é isso? Você alega servir, mas a Bíblia diz, o Deus que eles alegam servir, lhes destruirá. Você para ter prova, no livro de 1 Coríntios 10, versículo 1, você há de ter prova de algumas pessoas receberam a mensagem como você recebeu, receberam um profeta como você recebeu, mas no fim de tudo, morreram. Ora, irmão, não querem que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem, da nuvem, e todos passaram pelo mar, como você também, e todos foram batizados como você foi batizado, em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque a bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Receberam a mensagem como você recebeu? Receberam a mensagem, receberam o profeta, mas foram prostrados. Sabe o que é? Escute essa mensagem, que tem uma mensagem, não quero falar uma coisa da cabeça. 1 em 1 milhão. A mensagem 1 em 1 milhão.
1 em 1 milhão, parágrafo 54. 1 em 1 milhão, parágrafo 54. Diz assim: quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Como nós saímos das denominações, 2 milhões, acho eu, nós somos mais que aqueles, não sei se for isso. Mundo inteiro. Cada um deles ouviu a mesma, a mensagem de um profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo, como você viu também, tem aí, coluna de fogo do mensageiro. A mensagem do profeta você tem na mão aí, mas escuta uma coisa. Cada um deles foi batizado em Moisés, no Mar Vermelho. Cada um deles clamou no Espírito, tocou os padeiros e correu de um lado para o outro, da margem, com Miriam. Quando Moisés cantou no Espírito, cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco toda noite. Cada um deles, porém, houve 2 que alcançaram a terra. Um dentre 1 milhão. Amém. Não sou eu, o profeta que você alega diz que crê nele. Ele que está falando, não sou eu. Tá vendo? Não, você pode pensar, eu sei da denominação. É tudo, não é tudo, irmão. Há algo que você deve receber. Amém. Espírito Santo. Amém. Espírito Santo é importante. E não diga que recebi enquanto você não tem, és mentiroso. Amém. Porque onde tem Espírito Santo, vence. Amém. Vamos transportar as pessoas que tinham o Espírito Santo. Transportamos o irmão Branho hoje. Transportamos Paulo hoje. Podemos transportar Pedro hoje. Estevão hoje. Filipe hoje. Vamos transportar pessoas que tinham o Espírito Santo. É como você? É como você? Um frustrado laodiceano? Um morno? Nem quente, nem frio, no medo. Está vendo o que é isso? Que tristeza das pessoas que alegam dizer que receberam a mensagem do profeta. 5 só de grupo Pedro, esse a beira iria sacudir toda a beira. Aleluia. 5 pessoas ou 2 pessoas só. Toda Samaria. Houve clamor de Filipe. Toda Samaria. Até os mais converteram. Um só. Um Filipe só. Com o Espírito Santo. 1 em 1 milhão. Está vendo o que é isso? Vai me dizer que tem Espírito Santo? O diabo te enganar, que você já recebeu, não se preocupe de orar. Você já tem Espírito Santo. Você já tem, então não se preocupe, meu filho. Você já tem o Espírito Santo. Você crê na mensagem. Você crê no mensageiro. E no fundo, você foi batizado em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo você já recebeu. Demônio é se enganar você. Examina bem se tem Espírito Santo. Examina bem, veja Jonah quando ele entrou lá em Nínive, com uma pessoa que tinha Espírito Santo. Como via a cidade. Sentia até cheiro de pecado. Cheiro de pecado. Paulo disse quando ele chegou num dos lugares, me esqueço, ele disse, o Espírito de Deus se comovia vendo a idolatria que tinha naquela cidade. Amém. Faz o mesmo o Espírito Santo em você? Se comove quando vê essas coisas? Fica nervoso, porque o profeta diz, o Espírito Santo nos deixa nervoso. Você fica nervoso vendo o pecado? Amém. Você tem Espírito Santo. Examinemos as pessoas que tinham Espírito Santo. Ou você tem amnésia, pensando que tem Espírito Santo. Esqueceu que não recebeu o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo você. Se você tem, ia ver como é um lugar que tem Espírito Santo. Não precisa ser dito, não. Não precisaram ter coluna, não, no dia de Pentecostes. Não precisaram dessas coisas. Apenas clamando só, pregando o Evangelho. Todas as pessoas vieram, ouviram barulho. Chegaram e disseram, o que está acontecendo? São bêbados, o quê? Vejam onde tem Espírito Santo. Cria um barulho. Amém. Cria um barulho. Amém. Onde tem uma criança viva, chora. Está vendo o que é isso? Morta não chora, nem amém, não sabe. É um defunto sentado na cadeira. É um defunto. Como ele fala amém, ninguém morreu. Você diz que crê no mensageiro, é o mensageiro que fala isso. Que quando se prega, deve falar amém. Não, você diz que crê, por essa oração.
Veja, você tem amnésia espiritual, pensando que você crê no profeta, sem dizer amém. Está vendo que isso é uma amnésia? Está com amnésia. Até esquecer de falar amém. Não está doente? Está vendo? É dessa maneira, queridos. É dessa maneira. Parágrafo 19 desta mensagem diz assim. Agora, como ele sabia que o que iria acontecer? Como Amós sabia? Primeiro, ele era um profeta. E a coisa é a seguinte, ele sabia através do diagnóstico qual era a enfermidade. E ele sabia quais seriam os resultados. Se o médico olha para algo maligno e vê que aquela malignidade realmente se instalou, ele sabe que não há nada que resta a não ser a morte. Isto é tudo. A não ser que Deus faça algo a respeito daquilo. Bem, quando você olha em uma cidade e você olha para as pessoas e você olha para uma igreja e olha para o povo que está tão afastado de Deus, não há mais nada a ser diagnosticado a não ser pecado. E o salário do pecado é a morte. Amém. Está morrendo. O diagnóstico prova que é aquilo. Veja você, quando você se afasta de Deus, não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra, e então há um diagnóstico para isto. A alma que pecar, essa alma morrerá. Amém. A incredulidade separa você de Deus. Amém. Isso é exatamente correto. Mas ele conhecia a enfermidade, quais eram os resultados. Quando ele viu a enfermidade, o pecado na cidade. Está vendo o que é isto? É desta maneira, queridos irmãos, que se você não tem mais desejo de ler Bíblia, vou ler depois. Amanhã, vou ler depois. Você deve saber, está doente, irmão. Amém. Você tem amnésia espiritual. Está doente. Está doente. Você está doente. Por isso não quero mais orar. Não posso orar eu. Já tenho mensagem do profeta. Orar mais para o quê? Tenho mensagem do profeta. Não posso mais orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Amém. Orai, tinha amnésia, esqueceu desse versículo. Disse orai sem cessar. Acho a amnésia que faz esquecer que a Bíblia diz orai sem cessar. O que faz os pastores fazerem com que as mulheres preguem é por causa de amnésia. Eles esqueceram. Esqueceram que a mulher não pode pregar. O que faz eles cortar pão é porque eles têm amnésia. Esqueceram das escrituras. Por que elas tiram a roupa? É uma doença, estão doentes. Elas pensam que usaram. Saíram dentro com uma coisa pequena. Para ela, pensou que usou. Essa amnésia faz isso. Pensa ser algo, enquanto que não é dessa maneira. Aí, quando você tem amnésia, você pensa que é um cristão. Enquanto você é um defunto. Amém. Essa doença, quando te encontra, te diz rico, só nada tem falta. Mas a resposta embaixo veio, não sabe que és miserável, desgraçado, pobre, não sei. Essa é a resposta que vem embaixo. Do rico só, nada tem falta. Tenho toda a mensagem de profeta, que ele pregou, tenho todas. Eu tenho tudo, tiro o dízimo, oferta, eu faço. Mas você tem amnésia espiritual. Esqueceu que você deve receber o Espírito Santo. Parágrafo 20 desta mensagem diz assim. Bem, quando você... Sim. Certo, Deus abençoe. Já li, hein? Deus abençoe. Então, vejamos só. Certo. Parágrafo 20. Bem, quando você olha para uma cidade, Deus abençoe, já li. Vamos ler Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Um pouquinho de tempo só. Gálatas 6, 7. Assim diz a palavra. Amém. Do Senhor. 6, 7. Não erres. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Continua, irmão.
Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Continua, irmão. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Entendeu aí? É desta maneira, queridos irmãos. Não ereis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus não rouba para a pessoa, porque ele não é ladrão. Se você semeou, tem uma gaúcha, há de colher isso. Tanto cedo. Deus não vai roubar para você, não. É verdade. Deus vai te dar, tem uma gaúcha. Está vendo o que é isso? Sim. O que você semear, a Bíblia disse, o que você semear, há de ceifar. Semeou mentira, há de colher tuas mentiras. Semeou fofoca, você há de colher fofoca. É desta maneira. Não tenha amnésia. Conheça isso. Que o que você semeia, você há de colher. Tarde e cedo. Há de colher. Há de colher. Se anda sempre falar mal do irmão, você há de colher aquilo. Deus não rouba para você. Você pode dizer, eu fui batizado, eu fui cristão, evangelizei muito. A Bíblia diz, o justo quando se desviar, Deus não lembra mais do seu passado nada. Amém. Você pode dizer, eu era boa pessoa, eu era aquilo. O que você é hoje? Amém. O que você é hoje? Não chama de dizer onde que você foi. Hoje, o que você é? É isso que Deus se importa com hoje. Por isso disse, o vosso dia é hoje, amanhã pertence a Deus, não é assim? Então, hoje, o que você é? Cheio de mentiras, fofoca, um lado do lado, falando mal do irmão. Isso é pecado, isso. Amém. Se tinha amnésia, desperta agora. Então, é pecado você falar mal de um irmão. Amém. Não importa quem que seja, mas é pecado. Irmãs andar a fofocar, sempre falar mentiras. Com vizinhas, falar fofoca entre os irmãos, falar mal de uma outra irmã. Aquela irmã está guisado, Deus está a gravar. Como o nosso pastor disse aqui, Deus está a gravar. Há de encontrar na tela um dia. Amém. Fala mal de você mesmo. Eu sou assado, guisado, Deus gosta assim. Amém. Graças a Deus. É isso que fez aquela confissão daquele ladrão na cruz. Amém. Diz, eu sou ladrão, nós somos culpados. Eu sou culpado, mas ele nada fez, tá vendo? Ele acudiu Deus, Deus é santo. Então você também deve acudir Deus. Fala mal de você, eu sou assado, guisado. Senhor, eu sou sujidade mesmo. Sim, eu costumo impedir cura na igreja, Senhor. Se você deve falar isso, eu costumo impedir. Quando estou aí, costumo impedir cura. Porque alguém está aí sendo orado e diz, há de curar esse? Há de curar esse? De forma que eu conheço aquele irmão. Acho que aquele irmão organizou uma fé dele aí, quer ser curado. Você logo diz, há de ser curado esse? Está a interceder logo para ele, ok? Não ser curado, volta vazio teu irmão. Culpado é você. Amém. Amém. Você que é culpado, o outro não foi curado. E essa doença, a partir daquele dia, a responsabilidade é sua. Amém. Amnésia espiritual. Está vendo o que é isso? Parágrafo 24 diz assim. Agora, a preocupação às vezes causa isto. E a outra coisa que causa isto entre as pessoas é estar entre duas opiniões. Isto causa amnésia. Isto te coloca em um lugar onde você realmente, o que você tem feito, você perdeu o seu raciocínio, você perdeu sua mente, você não pode fazer. Você não sabe quem você é. Que desgraça. A pessoa não sabe mais quem é. Não sabe isso. Nem sabe que tipo de dom, desde que começou a orar, não sei, 10 anos, digitou na mensagem. Não sabe que tipo de dom tem, até hoje. Não sabe. Não sabe se ele tem que tipo de dom, Deus deu que tipo de... Não sabe até hoje, só quem sabe ler mensagem só. Mano, ter discernimento espiritual, o profeta falou muito disso. Discernindo, você vendo mesmo, que tipo de dom você tem para trabalhar para Deus? Só ficar só. Você lembra aquele homem, cada um foi dado talento, um escondeu na terra, um não se fez jejum. E não, você é um dos grupos que escondeu na terra.
Tá vendo? Esconde na terra, eles são goba mais de mulungu, a capoeira de Nampacira. Eu não quero manifestar esse dom, não quero não. Você vê uma menina para evangelizar, algo diz, uma menina. Onde é da cadeia? Não vou fazer isso, há de ser preso você. Logo você, para de ser preso. Obedecer ao teu pai, Satanás. Mas você deve ir atrás disso aí. Amém. Sim. Você não pode se identificar. Você pode sair por aí, comer e tudo mais. Mas você continua não pode se identificar. Você tem sua educação. Você pode ter a mesma cultura que você teve. Mas você não sabe de onde ela veio. Você não sabe quem você é. Aqui pertence. Sim. Aqui você pertence. A quem você pertence. Isto é amnésia. Estamos informados. O profeta explica aqui embaixo. Diz, estamos informados. Não sabe quem você é. Não sabe. Quem você não sabe nada. De onde saiu não sabe. Para onde vai não sabe. Uma pessoa se perdeu. Está aí onde? Não sei. Está saindo de onde? Não sei. Quem você é? Não sei. Isso não é perigoso? É perigoso isso. Ele não sabe. Não sabe. E ele não sabe que ele não sabe. Está vendo? Ele não sabe. Tá vendo? Também a Laodiceia não sabe mesmo. É desta maneira. Estamos identificados com a nossa família nesta vida humana através do casamento e com nossas esposas. Nos casamos e nossa família é identificada através da união. Nosso matrimônio. Então, o que pensar? O que seria se esta horrível coisa acontecesse com você e você não pudesse ser capaz de se lembrar com quem você casou? Quem é sua esposa? Quais são seus filhos? Quem é seu pai e mãe? Quem é seu vizinho? Isto seria uma coisa horrível, amnésia. Não sabe a esposa dele, não sabe. Sabe o que acontece quando a pessoa não conhece a mulher dele? Quando vem matar com o grande, ele começa a apreciar. Ele não sabe que não é esposa dele. Ele não sabe. O problema é que ele tem amnésia. Ele não sabe que não é esposa dele. Quando vem um homem aí, usou bem, mais que o marido dele, diz: esse, que tal se fosse meu marido? Sabe por quê? Não sabe, não, tem amnésia, esqueceu o marido dela. Ei, que tal fosse meu marido? Se me abraçasse com aquele braço grande, aquele perfume. Meu marido cheira sempre mal, não cheira aquele perfume que aquele irmão cheira. Tá vendo? Aqui logo. Que tipo de amnésia é essa? Está doente. Precisa ser internado essas pessoas. Precisa ser internado. Se fosse essa doença fisicamente, estaria cheia de ambulâncias aqui. Ia recolher muita gente aqui. Esqueceu-se. Há de ver, bom dia que você saúda um bandido. É um bom dia grande. Mas o marido dele, bom dia. Um de despacho só. Mas bom dia do caminho. Bom dia, como está? Tudo bem, graças a Deus. Tá vendo? Obrigado o quê? Quase ele tem um dia quando eu divorciar. Esse homem, quando eu lhe respeitar, porventura pode o quê? É amnésia. Esqueceu o seu marido. Esqueceu o seu marido. Tem doenças. Um pastor da denominação respeita muito a relação ao pastor dele. Não valoriza o que tem. Por quê? Não valoriza o que você tem na mão. Valoriza o que você... Se valorizar isso, é muito importante. Amém. De todos os pastores de fundo das denominações, por que não te amostraram essas mensagens? Mas um pastor humilde te amostra a mensagem, depois vira, fala mal contra ele. Fala contra ele. E está a receber bênção ou maldição? Diz: o que te abençoar será abençoado. O que te amaldiçoar que seja amaldiçoado. Assim disse a palavra do Senhor. Quero ver isso? Eu tenho uma mensagem aqui que fala sobre isso. Sim, eu tenho uma mensagem que fala sobre este assunto. Não se preocupe, eu vou dando aqui mesmo.
Isso é demoniologia no estado espiritual. Demoniologia no estado espiritual. Demoniologia no estado espiritual. Parágrafo... Deus que me ajude. Mas não está tão longe assim. Certo. Está aqui, irmãos. 68. Diz assim. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou, nem pode o diabo amaldiçoar o que Deus abençoou. Amém. Pode como? Você não vai conseguir amaldiçoar o Filho de Deus. Amém. Não vai conseguir, irmão. É uma questão individual. Não importa quão pobre ou que estúpido, quão iletrado, quão inculto. O que Deus abençoou está abençoado. Amém. O que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Amém. Saiba diferenciar entre o que é certo, o que é correto e o que é errado. Amém. Está aí. Está amaldiçoado mesmo. Está abençoado mesmo. Está vendo? E não é por essa razão. Devemos agradecer a Deus daquilo que nós temos. Amém. Não faça algo para que Deus te julgue. Você pensa que Ele seja culpado. Não. Você que é culpado, porque você sabe do assunto. Amém. Sabe o que você está fazendo e você ignora isso. Não. Deixa para não ir muito longe para quase terminarmos. Não sei pregar. Queria lhe informar, acho falta de informação. Eu não sei pregar. Sou apenas um menino. Sim, parágrafo 27, deixa-me sair, diz assim. 27, diz. Agora, há um lugar, quando você tem essa amnésia, você pode tê-la, como Nabucodonosor teve, o qual exaltou-se a si mesmo certa vez, e Deus o deixou pensar que ele era um animal, e ele viveu no mato. Comia capim como um boi. Seus cabelos cresceram sobre seu corpo como pena de águia. E tá vendo? Isso, ele teve o coração de uma besta. Quando ele teve essa amnésia, ele ficou desta condição. Você pode ler em casa Daniel 4, versículo 34, que fala sobre este assunto. E Novo Testamento, segunda carta de Pedro 2, versículo 12. Não, você há dúvidas. Veja, aquilo era a amnésia, porque ele se esqueceu que ele era um rei. Ele havia se esquecido que ele era um ser humano. Ele pensou que era um animal. Então, ele agiu como um animal, porque ele se esqueceu que ele era um ser humano. Amém. Às vezes esquecemos de ser um cristão. Pensamos que somos demônio, porque agimos como demônio. Às vezes esquecemos de ser uma vida cristã. Pensamos que somos uma mundana. Agimos como se fosse uma mundana. Uma mundana mesmo, totalmente uma mundana. Tem aquelas culturas também, de aquelas bandejas que levantam a mama assim. Toda a gente vê mama de diácono, xixi tá aí. Mama de diácono, de irmão, xixi tá aí. Anda a levantar a mama assim. Toda a gente vê. Aquelas mamas estão aí fora aí. Todas. Estendidas numa bandeja. Como bolo de casamento. Está vendo que é isso? Não, é uma doença. Está doente. Está doente. Às vezes se esquece que a Bíblia disse não com trança. É uma amnésia. Está doente. Ele pensou que fosse uma mundana, que pode trançar também. Pode vir na igreja dançada. Pedro 3,3 fala também de uma situação como essa. Timóteo 2, versículo 9, fala sobre essa situação de andar a trançar cabelo. Fala essas coisas. Fala de brinco, falou também de cabelo. Quando falou de brinco, falou de cabelo. Andar a trançar na igreja. Está vendo o que é isso? A pessoa vê trançadinha aqui. Hein? A Bíblia diz que não pode ser dessa maneira. É uma amnésia espiritual. Veja que esqueceu aquele versículo. Só se lembra de Atos 2,38 do batismo. Só esqueceu que não pode se trançar. Está doente. Está doente. Amém. Está doente. Romanos 9, versículo 20 diz assim. Deixa eu ler. Para ver também algumas coisas bonitas. Gente. 9, versículo 20 diz assim. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Por
Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Ah, Deus, por que me fez assim? Esse cabelo, por que voltou aqui? E até aqui. Por essa razão, o diabo, como é nice com a máquina dele, ele vai cortar meu cabelo até aqui e aqui, mostrando você, Deus, meu cabelo ia terminar aqui. E na Bíblia diz, a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? É uma pergunta. Mas, homem, quem és tu? Que Deus replica, porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fez assim? Por que me fez assim, Deus? Meu cabelo, por que terminou aqui? Eu queria para terminar mais dentro, alinhar e ficar reto aqui assim. Assim. Por que me fez assim? Por que terminou aqui meu cabelo? Discutir com Deus. Mas dizem que eu creio na mensagem. Você é mentiroso. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. E os mentirosos não farão parte, mano. Você se esqueceu. Está no lugar do diabo. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outra para desonra? Ele não tem mesmo o poder de fazer branco, negro, ele não tem poder de fazer teu cabelo bonito, outro não, normal. Para ele é bonito assim. Amém. Para você não é bonito, não se contenta com o que você tem, então para ele está bonito. Aquele teu cabelo mal fanhado, para ele está bonito. Aleluia. Cabelo custa muito pentear, como vou fazer sempre pentear, uma mecha? Ele disse está bem assim. Oh, mas para as filhas de Deus vão cumprir isso. As filhas de Deus, não só dizer de diabo, as filhas de Deus vão cumprir. Mas a de Lucifer não. Não vão cumprir. Dói muito pentear o cabelo. Eu devo pôr aquela linha de saco, ou devo pôr dread, ou alguma coisa na minha cabeça, pelo menos alguma coisa aí. Pelo menos alguma coisa. O profeta diz, ele sempre procura substituir um algo para tomar conta do Espírito Santo. Diabo esse. Aleluia. É demônio. Os ungidos dos últimos dias. Está vendo o que é isso? Graças a Deus. É dessa maneira que Deus tem falado em mim, né? Não estou preocupado com Deus fala com você. Eu estou preocupado com Ele fala em mim. Eu estou agradecido desta maneira. E não contar muita história, ouvir histórias X. Eu quero ler mensagem. Como meu pastor me ensinou, sim, ler mensagem. E eu estou lendo mensagem. Se você falar mal aí, fala mal da mensagem. Diga mal contra ele. Não, a mim, sou seu irmão. Eu não tenho motivo de te ferir. Sou seu irmão. Se apenas você rasga a mensagem do profeta, você vê que isso está doendo demais. Do mesmo modo, tem o povo de Deus nos últimos dias, esquecendo o que significa o testemunho de ser um cristão. Profeta, bateu lá, voltou, disse, da mesma maneira, o povo de Deus, não somos nós? Amém. Essa mensagem não está aí fora, disse, está aqui. Disse o povo de Deus, se você é dos povos de Deus, diz assim o profeta, do mesmo modo tem o povo de Deus nesses últimos dias. E somos nós que estamos nesses últimos dias, esquecendo o que significa o testemunho de ser um cristão. A imagem de Cristo diz, o que é ser cristão? Disse, é andar atrás do perdido. É ir atrás do perdido. Isso é ser cristão. O Espírito de Cristo é para salvar o outro. Esse é o Espírito de Cristo. Se você recebeu a mensagem e não consegue ir atrás também do perdido, é porque você é um goloso. Um assassino que não quer o outro ser salvo. Está a matar pessoas lá. Se alguém não andasse atrás de você, onde você estaria essa hora? Não está vendo que o Espírito de Cristo procurou você? Por que você não anda atrás também daquele perdido? Isso é o cristianismo. O cristianismo não é vir aqui sentado, não. Amém. Cristianismo não é isso só, família. Cristianismo deve se completar completamente. Vejamos os batizados. Quando Filipe foi batizado, recebeu o Espírito Santo. O que aconteceu depois? Ele foi atrás do perdido. Está vendo o que é isso? Salvou milhares lá. Está vendo o que é isso? Sabe por causa do quê? Ele tinha Espírito Santo, não tinha amnésia, não. E não era laodiceano. Não era laodiceano, não.
Ele tinha algo que o mundo não tinha. E o mundo deve ver a luz em você. O cristianismo em você. Esquecemos ser o que significa cristianismo. Esquecemos. Não podemos se identificar com os apóstolos. Estão fora. Não devemos batizar como os apóstolos. A mulher não pode pregar como os apóstolos. Vamos agir como eles também. Vamos também atrás do perdido como eles. Mas é que levar partes bons só. Parte do combate não. A batalha jamais pelejada, a profeta disse, se você é um covarde, volta atrás. Nós queremos ir a pelejar agora. Queremos militares, estamos na linha de batalha. Precisa-se uns Amões hoje. Um Filipe hoje. Estevão para sacudir a coisa inteira. Está vendo o que é isso? Você é ultrapassado com um caroço de mangueira. Ela germina, dá muitas mangas, sozinha só. Amém. Você é ultrapassado com ele. Quando você passa pela mangueira, deve sentir vergonha também. E eu não aguento com essa mangueira. Essa mangueira me ultrapassou mesmo. Amém. Sabe por que você faz isso? É porque falta do Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. Onde tem o Espírito Santo, move-se, família. Estou batendo essa parte, eu sei porque estou batendo. Algo deve sacudir a coisa inteira. Esse que o profeta diz, por que faz assim, irmão? Ele diz, não, este é meu tempo. Deixa eu golpear o meu tempo. Deixa eu falando. É meu tempo. Deixa eu falando. Algo não está tudo bem, família. Você pode dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Não disse pessoa do bar, não. Estava falando pessoas que alegam ser cristão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é todo que aceita nesse lugar entrar no reino dos céus. Nem todo que diz amém, amém, entrará no reino dos céus. Disse Jesus. Examina a ti mesmo, família. Examina lá se é correto o que você faz. Examina se tem o Espírito Santo. Discerne lá. Balança a sua vida com as pessoas que tinham o Espírito Santo. Veja a coisa como é. Balança as mulheres cristãs. Ruth, Esther, aquelas Maria, aquelas outras mulheres que tinham o Espírito Santo. Como agia? Como agia aquelas mulheres? E veja se você já age da mesma maneira. Oh, se não age da mesma maneira, algo está errado. Volte e acerte com Deus. Antes que seja tarde demais. Como foi tarde para Sodoma e Gomorra? Como foi tarde para a pessoa do tempo de Noé? Poderá ser tarde um dia para vocês. Poderá ser tarde para um dia um de nós aqui. Poderá ser tarde. Esse é o advertimento do Espírito Santo. Olha isso que o Espírito diz a essa igreja. É desta maneira aí. É o tempo de examinar, vigiai. A Bíblia diz vigiai, porque você não sabe a que hora que o esposo virá. Você não sabe que hora que Jesus virá. Você não sabe. É um segredo de Deus. Ele sabia que os preguiçosos vão lhe encontrar muito bem. Não vão orar mais. O amor de muitos vai esfriando. Então eu vou lhes encontrando aí. Hein? É advertir de novo, a advertência, precisa um branco estar aqui, aleluia, meu Deus, com um português de Brasil. Seria mais grato. Mas Deus está advertindo ao povo que saia nessa coisa errada. Saia nessa atitude de amnésia. Ama seu próximo. Fale bem de outro. Amém. Esta é a tarefa de um cristão. Amém. Não é para falar mal. Você não é mensageiro do diabo, não. Amém. Você é mensageiro de Deus. Amém. É para falar coisa boa. Graças a Deus. Está a falar mal do irmão, Jesus está chegando àquela hora. O que será de você? Viu, irmã X? Viu você, irmã X? Deus está chegando. O que vai ser? Eu aprendi assim, disse, quando ver um irmão falar mal do outro irmão, leva, chega onde está aquele irmão, diz, irmão, desculpa, esse irmão tem conversa com o irmão. Ele tem uma coisa que estava a dizer, irmão, continua a falar. Amém. Uma irmã que tem esse tipo de comportamento do inferno, que anda a falar mal de outra irmã, num dia vieram no culto, encontrou aquela irmã, disse, desculpa, irmã, aquela conversa que nós estávamos a conversar, esqueci, mas peço para repetir para essa irmã aqui, aquela conversa. Qual é essa conversa? Não, aquela que nós falávamos dessa irmã aqui. Penso que continua repetindo. É desta maneira, família. Eu não quero mais ir muito longe.
Estou quase para terminando aqui com esta mensagem de amnésia. Se você pode pensar que será que esse irmão estava a falar coisa da cabeça sobre nós devemos se apresentar como os cristãos se apresentaram, acho que parágrafo 43 diz assim. Então, descobrimos que quando esta amnésia espiritual se apossa das pessoas, então, elas ficam em uma condição ruim. Agora, encontramos o mesmo agora. Eu quero, você deve ser identificado de algum modo, você deve demonstrar a sua vida mostra nesta noite. Se você está identificado, ou você está identificado com Cristo ou fora de Cristo. O profeta está falando isso. Você não pode ficar no meio. Não existe tal coisa como um homem bêbado e sóbrio. Amém. Não existe um pássaro que seja metade branco e metade preto. Amém. Ou você está salvo ou não está salvo. Aleluia. Ou você é um santo ou um pecador. Amém. Ou um outro. E a sua atitude espiritual em relação à palavra de Deus te identifica exatamente onde você está de pé. Amém. A palavra de Deus vindica, prova que o batismo do Espírito Santo é exatamente o mesmo como ele sempre foi no dia de Pentecoste. Esse que estava falando aqui. Amém. Ou em qualquer tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Amém. E a tua atitude em relação àquilo identifica se você tem amnésia espiritual ou não. Amém. Isto é correto. Não importa se você é um diácono. Veja, o profeta já bateu até diácono. Amém. Não importa se você é um diácono. Ou mesmo se você é um pregador. Está batendo até aqui. Não. Não faz. Ele já apanha isto também. Então, descobrimos que é contagioso. Isto atinge a coisa toda. Amém. Não importa, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou diácono, tejano, eu não sou administrador, eu não sei o que, sou minha irmã antiga, meu cabelo é muito grande. Diz essa doença não escolhe, mano. Amém. Atinge todo mundo. Está vendo? Mas o que é necessário vigiar e ver essa doença tem ou não. Daqui em diante, cada pessoa deve saber, tem amnésia ou não. Primeira coisa, amnésia, você já não tem vontade de comer. Bíblia, já não tem. Outra coisa, já não consegue orar 2, 3 minutos não. Ou 1 hora, 30 minutos, já não consegue. Hein? Você deve saber, eu já tenho aquela doença, foi falado aí. Hein? Amnésia. Já não consegue visitar um irmão, já não consegue, não é nada disso. Não consegue visitar. Não consegue amar seu próximo. Não consegue. Não consegue evangelizar, porque você evangelizar está aí dar. Como você vai dar o que você não tem? O problema está aí. Como vai dar? Adiantar o quê? O que nós ouvimos a lua, resplandece a luz da estrela, não é assim? Porque tem a luz. Se não tivesse a luz, vai resplandecer o quê? Esse é o motivo. Esse é o motivo. Você não tem nada de dar, ok, pessoal? É porque você não tem. Não tem. Por isso você não consegue dar, porque você não tem. Se tivesse, ia dar. Se tivesse o Espírito Santo, ia atrás do perdido. Culpa acho não é você, porque você tem uma doença. Essa doença faz você não ter Espírito Santo. Pensar que tem Espírito Santo. Não evangeliza nem nada. Deus que abençoe, mas fica sabendo, é desta maneira aí. A amnésia espiritual. A amnésia espiritual. Devemos amar o nosso próximo. Não esqueça disso. Vamos amar Deus que nós não vimos? Bíblia diz assim, João, não é assim? Amar Deus que você não viu, diz ama Deus, viu? E nega amar o irmão que está próximo de você. Fala mal de um irmão. Ama Deus em você. Tem amor em você? Amor? Amor mesmo? Ou tem amnésia? Esse Senhor Jesus Cristo.
dizer, essa semana talvez vou sair daqui para Maromeio e de voltar essa semana aqui, se Deus permitir. Não, se não permitir, estarei também convosco aqui. Amém. Deus te abençoe. Penso sempre em vossas orações. Amém.